Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Vamos iniciar nossa segunda aula. Hoje veremos proposições compostas. Então vamos lá. Proposições compostas. O que é proposição composta? É toda declaração formada por duas ou mais proposições simples que são ligadas através de conectivos lógicos ou operadores lógicos. Na aula passada eu trouxe para os senhores o que é proposições simples, né? É toda declaração que contém um verbo que pode ser valorado dependendo do contexto, em verdadeiro ou falso. Essa declaração ela pode ser afirmativa ou negativa, tranquilo? Outra coisa importante também é que geralmente as proposições são representadas por letra maiúscula, P, Q ou R, mas pode ser minúsculo também ou qualquer letra, senhores. Eu falo que geralmente porque é mais comum em prova. Então vamos lá, ó. José Mineiro. José Mineiro é uma proposição simples. Jorge é pintor, é outra proposição simples. São duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico. Esse conectivo aqui, ele é representado pelo chapeuzinho e ele tem um nome próprio. O nome dele é conjunção, o nosso famoso ezinho. Mais para frente eu vou trazer a tabuada dele. Tabuada é... Cada um desses tem um valor lógico. Do mesmo modo que na matemática, 6 mais 3, mais 2 é diferente de 6 menos 2, que é diferente de 6 dividido por 2, que é diferente de 6 vezes 2. Cada um desses vai ter um valor lógico singular, um valor lógico próprio. Mesma coisa são as proposições, seus conectivos lógicos. Cada conectivo lógico desse vai ter uma tabuada própria dele. Tranquilo? Proposição que se Carlos é cantor, então esse é o condicional. Então, representado por uma seta. Lucas é lutador. R. Pedro é carioca ou o ou é nossa disjunção inclusiva. O Vzinho. Júlia é concurseiro. Tranquilo, senhores? Cada um desses vai ter um valor lógico específico. Vou trazer para os senhores logo mais. Aqui são os conectivos lógicos. Ó. Cada um tem um nome. O E, o nome dele é conjunção e sua representação é o chapeuzinho do vovô. O ou, a disjunção inclusiva. Se ele trazer só disjunção, é o nosso ou. Agora, se ele trouxer o nome completo, é a disjunção inclusiva. O Vzinho. O ou é a disjunção exclusiva. O Vzinho com traço embaixo. O centão, o nome dele é condicional, uma seta. Ser somente ser, bicondicional, uma seta dupla. E o não ou negação é um modificador lógico. Ele não é um conectivo, ele é um modificador lógico. Exemplo, preposição P, José joga bola. Preposição Q, Maria faz caminhada. Se nós juntarmos essas duas proposições simples, ou seja, ó, P, ela é representada P, e proposição Q. Se fosse para escrever ela, ó, José, vou escrever aqui, ó, José joga bola. Um espacinho aqui. E Maria faz caminhada. Tô cortando, tô, você da frente aqui. Maria faz caminhada, beleza? Se fosse o Ezinho, como ficaria? Ó, José joga bola e Maria faz caminhada. Se fosse usando um símbolo, P, E, Q. Tranquilo, seus? Esse foi o primeiro conectivo E. O próximo, o OU. José joga bola, ou, vou apagar aqui, o Vzinho, P ou Q, ou José joga bola, ou Maria faz caminhada. Ou, José joga bola, ou Maria faz caminhada. O símbolo dele é o Vzinho com traço embaixo. Vai ficar ou P ou Q. Assim é a forma correta de ler. O condicional. Vamos aqui demonstrando um por um. O condicional, o símbolo dele é a seta. Ele de longe é o mais importante. Vai ser CP, então Q. Ou se José joga bola, então Maria faz caminhada. Tranquilo, senhores? E o último, o C somente C, a bicondicional.
E como eu disse para os senhores, cada um desses tem um valor lógico. Eu vou trazer para os senhores na próxima aula a tabuada de cada um. Vou ensinar os senhores a montar a tabela verdade. Professor, esse assunto é maçante. Eu sei, senhores. Só que para os senhores aprender a correr, primeiro vocês têm que caminhar. Então, senhores, esse assunto aqui é de extrema importância. Se eu fortalecer a base, chega na frente vai ter dificuldade nenhuma esse assunto. C e somente C é a seta dupla. P, C e somente C aqui. Aqui escrito ficaria José joga bola, C e somente C. C e somente C, Maria faz caminhada. Tranquilo, senhores? Vamos agora aprender alguns sinônimos do centão. Por que eu não falei para os senhores? De longe, disparado, é o que mais cai em concurso, é o mais importante. Fala assim, professor, qual é o que mais cai? O que vai estar presente na minha prova? 90% de certeza, o centão. Pelo menos uma questão envolvendo o centão, os senhores vão se encontrar na prova dos senhores. Vão encontrar na prova dos senhores. Então dá, variações do centão. A mais comum, se estudo, então passo na prova. Tranquilo? Se estudo, então passo na prova. O segundo modo é omitindo o centão. O então, na verdade, vai ficar só o se estudo, a vírgulazinha, passo na prova. Estaria certo? Tá certo, correto, igualmente, senhores. Agora ele invertido. Se passo na prova, então... Não, se estudo, então passo na prova. Aqui, se fosse para representar, chamaria essa primeira parte aqui de P. E essa segunda de Q. Por que, professor? Porque queremos. Pode ser qualquer letra aqui, senhores. Então fica P condicional com Q. Nessa aqui, é uma forma de representar a mesma coisa. P, Q. Por quê? Eu vou mostrar para os senhores que o centão é o único que não aceita permutação. Professor, o que é permutação? Permutação seria isso, senhores. Ó. P, E, Q. É a mesma coisa que Q, E, P. Tranquilo? A ordem dos fatores não vai importar no resultado. O condicional não, senhores. O condicional tem que ser esse da frente, chamaremos de antecedente. Antecedente. E esse aqui de consequente. Consequente. Então, senhores, é muito importante o senhor saber quem é um antecedente e quem é um consequente. Tranquilo? Pois estudo, aqui, mesma coisa. Está invertida a ordem. Deve ser P condicional com que, sendo que o P, esse estudo. Quando estudo, então passo na prova. Quando estudo, vírgula, passo na prova. Sempre que estudo, passo na prova. Toda vez que estudo, passo na prova. Estudar implica passar na prova. Esses dois últimos aqui é de extrema importância. Vou circular para os senhores aqui o que no primeiro momento você já tem que sair daqui sabendo. Esses, o 1 e o 2, o 9 e o 10, você tem que saber daqui já decorado. Porque todos os outros, conforme eu estou fazendo as questões, eu vou massificando esse conteúdo. Que nem eu falei para os senhores, o que é importante aqui saber? Que o centão não aceita comutação, ou seja, a ordem é de extrema importância. Então vamos lá. Estudar implica passar na prova. Tranquilo até aí. Outra coisa, só tem que saber que esse implica aqui é sinônimo do centão. Tranquilo? O 9, que eu falei para o senhor que é importante. Estudar é condição suficiente para passar na prova. Vamos decorar assim, ó. P, setinha, Q. Deixa eu ver se estou cortando, estou não. De P para Q é suficiente. Suficiente. De Q para P é necessário. Necessário. Por que você tem que saber essa ordem? Porque pode vir assim, ó. Estudar é condição suficiente para passar na prova. Então, você sabe que o estudar vai vir na frente do passar na prova. Por isso que é importante você saber a ordem. Tranquilo? Aí se vier passar na prova é condição necessária, ou seja, passar na prova o que é condição necessária para passar na prova. No caso, ele seria o consequente. Então, na hora de montar a questão, você saber que o consequente vai vir depois. Primeiro o antecedente, depois o consequente, tranquilo? É mais para estruturar. Por isso que é de extrema importância saber os sinônimos. Vamos fazer um pequeno exercício. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição composta. Vamos ver o que é isso. Um exemplo de proposição composta. O que é proposição composta? É a junção de duas ou mais proposições simples. Se você sabe o que é proposição simples, basta unir duas ou mais proposições simples com conectivos lógicos, beleza?
Antônia cantou, aqui é proposição simples, proposição simples. Maria é alta, proposição simples. Joaquim está em Vila Largo. Aqui só é Lângaro, né? Vila Largo. Lângaro, proposição simples também. Maria gosta de música, proposição simples. Maria estudou, aqui a gente poderia chamar de P. O Ezinho aqui, o símbolo dele é o E. E Antônio passou no teste. Antônio passou no teste. Outra forma fácil também, que facilita depois, os senhores abreviar com a primeira letra, ou seja, ó, Maria estuda e Antônio passa no teste. Depois você vai ver que vai ficar muito mais fácil o raciocínio dos senhores, tranquilo? Então, só, Maria estuda e Antônio passa no teste. Tranquilo, senhores? Vamos lá, mais uma. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Ele fala aqui que uma proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade. O valor é verdadeiro ou o valor é falso. Considerando a afirmação, assinale a alternativa correta. A sentença declarativa: choveu no dia do jogo de futebol, do jogo de basquete. É falso? Não, né, senhores? Porque aqui, ó, não é uma proposição. Porque ela é o quê? Que ela aqui é uma pergunta. Uma pergunta é uma sentença interrogativa. Não pode ser caracterizada como proposição. Então, essa aqui não tem valor lógico verdadeiro ou falso. Então, tá errado. Sentença exclamativa. Parabéns pelo seu aniversário. É verdadeira. Não pode, né, senhores? Sabemos que sentença exclamativa não pode ser valorada como proposição. Então, também não serve como questão. A sentença declarativa: o Brasil é um Estado soberano, é verdadeira. Aqui, realmente, né, senhores? Aqui a gente pode valorar ela como verdadeira ou falsa. O Brasil é um Estado soberano? Realmente é um Estado soberano. É verdadeira? É. Então, resposta letra C. A sentença exclamativa: quero comprar um carro, é falsa. Então, senhores, não podemos dizer, não podemos classificar como verdadeira ou falsa uma sentença exclamativa. Então, está errado. A sentença interrogativa: Florianópolis é a capital do Pará? Não podemos valorar sentenças interrogativas, porque é uma pergunta, não tem como você valorar uma pergunta de alguém, tranquilo? Então, realmente, a nossa gabarito é a letra C de casa. Vamos fazer mais uma questão? Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Então, aqui, mais uma vez, para classificar quantas proposições. Ser um perito criminal ou não ser? Que dúvida, que não é proposição, por quê? É uma pergunta e é uma exclamação, hein? Duas coisas que não pode, né? Um atributo do perito criminal é analisar documentos em locais de crime. É uma proposição? É, né? Tem o verbo aqui, o verbo ser, ó. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em local de crime? Realmente. Pode ter o valor lógico verdadeiro ou o valor lógico falso. É uma proposição? É proposição. Proposição. Deixa aqui. Vai ser nossa resposta, né? Vamos ver se existe, se realmente ela vai bater. O perito criminal também atende ocorrências com vítimas de terrorismo? Aqui é uma exclamação, né? Então não pode ser proposição. É verdade que o perito criminal realiza análise no âmbito da criminalística? Uma pergunta que está perguntando se realmente o perito analisa no âmbito da criminalística, que não pode ser caracterizado como proposição. Instruções especiais para perito criminal. Cadê o verbo? Não tem verbo. Instruções especiais para perito criminal. Não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. Então a única proposição lógica é a letra B de bola. Vamos fazer mais uma. Sejam as proposições P, os trabalhadores se mobilizam, e Q, a greve continua sem efeito. A simbolização da sentença: se os trabalhadores não se mobilizam, então a greve continuará sem efeito. O que eu falei para os senhores? O mais fácil é a gente simbolizando, né? Então ele fala aqui, ó, os trabalhadores se mobilizam. É P, e aqui eu não mostrei para os senhores a negação. A negação pode ser entendida como a cantoneira ou o tiozinho, tranquilo? Se ele falou que P, os trabalhadores se mobilizam, a negação vai ser como não P. O centão é o símbolo da seta.
A greve continuará sem efeito. A greve continuará sem efeito. Então ficou não P condicional com que. Só procurar a resposta. Não que, errado. Não P e não que, errado. Não P condicional com que é nossa resposta. Professor, letra maiúscula, minúscula. Eu falei para vocês, aqui é um erro de digitação, mas não interfere. Pode ser simbolizado com letra maiúscula como com letra minúscula. Mais uma, considerando as proposições. Paulo é bombeiro e Pedro é rico. Assinale a alternativa que indica a melhor tradução em linguagem corrente para as proposições não P e não que. P é Paulo é bombeiro. A negação vai ser como Paulo não é bombeiro. Isso é o nosso P. Aí o E, o Ezinho aqui. Pedro é rico. Pedro é rico. Beleza? É só procurar a alternativa. Paulo é bombeiro? Não. Paulo não é bombeiro. Paulo é policial? Outra coisa. Senhores, negação não é antônimo. Por quê? Quando eu falo que Paulo não é bombeiro, ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser professor, ele pode ser médico, ele pode ser dentista, pode ser tudo, senhores. Ele está falando que isso não é bombeiro. Só isso que ele falou. Então tome cuidado quando fala Paulo venceu o jogo. Pode ser que ele empatou o jogo, pode ser que ele perdeu o jogo. Por isso que não podemos negar com o Antônio. Então, muito cuidado com a negação com o Antônio. Alguns casos dá, mas são muito específicos. Vou deixar muito na cara dos seus. Na alternativa aqui, quando aparecer a única para marcar com o Antônio, vai ser uma. Do contrário, não caia nessa. Paulo não é bombeiro, ele botou o ou, não, ele colocou foi um E, né, senhores? O Ezinho aqui, nossa conjunção. Então, também não serve. Paulo não é bombeiro. Opa, primeira parte aqui tá ok. E o Ezinho tá ok também. Pedro é rico. Ok, né, senhores? Então, nossa resposta é letra D de Deus. Vamos fazer mais uma questão para massificar aqui. Vamos fazer uma questãozinha para massificar esse conteúdo dos senhores. Considere a proposição. Paula estuda, mas não passa no concurso. Professor, o que é esse mais? Esse mais, senhores, ele é sinônimo do E. Opa! Ia marcar aqui, se vir for outra coisa. Ele é sinônimo do E. Mas eu não trouxe isso, professor. E essa é uma das características da nossa aula, professor. Eu não vou trazer tudo no primeiro momento, senão eu vou passar muito tempo passando teoria e não vou conseguir avançar. Um pouco da teoria eu vou passar nos exercícios, por isso que é importante eu fazer os exercícios. Pedro estuda, mas esse mais é sinônimo de E não passa no concurso. É o nosso famoso chapeuzinho, né? Rapaz, hoje tá difícil aqui. Famoso chapeuzinho. Beleza? Então, o conectivo lógico é o que? A conjunção. Conjunção. Beleza? Disjunção inclusiva? Disjunção inclusiva é o que? É o ou. Conjunção, verdade, essa aqui mesmo. É o ezinho. Disjunção exclusiva, já marca a resposta aqui, a B, né? Conjunção. Disjunção exclusiva, a exclusiva é o ou, senhores. Com tracinho embaixo. Se ele trouxer pra gente só disjunção, é o ou disjunção inclusiva. Agora ele falar disjunção exclusiva, de excludente, é o nosso ou, porque é ou uma coisa ou outra coisa, não ambas. Pode trazer sinônimo também. Uma coisa ou outra, ou não ambas. Condicional é o se então, né? Se então. Bicondicional, se e somente se. A seta dupla, né? Aqui no condicional é uma seta só. Seta dupla. Tranquilo? O que é importante nessa aula? Um breve resumo do que é importante. O senhor saber o que é proposição. Se eu tiver em mente o que é proposição, eu já estou muito feliz, senhores. Porque é de extrema importância saber o que é proposição. Proposição é todo conjunto de palavras ou símbolos, né? Que eu falei para vocês, símbolos matemáticos, que exprime uma ideia completa. Que eu falei para vocês, vai dar uma ideia que vai conseguirmos valorar ela verdadeira ou falso. O que não é proposição também, que é muito importante, sentenças exclamativas. Opa, exclamativas. Sentenças abertas.
Mostrei para os senhores quais são sentenças abertas. Os paradoxos. Paradoxos. O que mais? Sentenças interrogativas. Interrogativas. O que mais? Sentenças imperativas, né, de ordem. Sentenças imperativas. Beleza? A diferença de proposição simples para composta. O que é proposição simples? É apenas uma proposição sem um conectivo lógico. Sentenças compostas são proposições uma ou mais simples unidas com conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos? Tem que saber o e, que é conjunção, o ou, que é disjunção inclusiva, o ou, que é disjunção exclusiva, a condicional, que é a seta, e a bicondicional, que é a seta dupla. Cada um desses, eu vou trazer na próxima aula, quando a gente for aprender a montar a tabela verdade, quais são os valores lógicos de cada conectivo desse. Cada conectivo desse vai ter uma tabelinha específica. Então, o que é de importante? Saber o que é proposição e proposição. O que é proposição? É o conjunto de palavra ou símbolo que exprime uma ideia completa, que dependendo do contexto vai ter o valor lógico verdadeiro ou falso. O que não é proposição? É isso aqui que eu acabei de trazer para os senhores. A diferença entre simples e composta e quais são os conectivos lógicos. Fechando isso, está muito bom a aula, foi de muito proveito para os senhores. Então, passo a passo, vamos construindo a base dos senhores, porque na frente você vai ver como vocês não vão ter dificuldade nenhuma nas questões, tranquilo? Um forte abraço, senhores, até uma próxima missão.